Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita que você pode usar em inúmeras outras preparações, inclusive em outras que a gente vai postar depois aqui, que é o caramelo salgado. Ele você pode usar em preparações com ganache de chocolate meio amargo, tortinha Twix, você pode usar para rechear bombons de chocolate. E a consistência desse caramelo, ele é muito boa porque assim, é cremosa, mas ela é firme ao mesmo tempo. E um dos segredinhos dele que eu vou contar pra vocês é em relação ao creme de leite. Nele eu não uso creme de leite, aqui eu não vou nem querer mostrar muito bem a marca, que não importa, assim, mas esse é aquele UHT de caixinha. O que eu uso, na real, é o creme de leite fresco, que ele tem um percentual de gordura muito maior e ele vai deixar a consistência do seu caramelo toffee mais cremoso e firme, mais brilhoso. Fica assim maravilhoso e tem uma diferença brutal de você usar um creme de leite de caixinha pro creme de leite de fresco, né? Que esse aqui é 35% de gordura e esse aqui é só 17%. Então, para os ingredientes, a gente vai precisar de 300 gramas de açúcar refinado. Eu tô usando refinado, mas se você tiver em casa só o cristal, não tem problema. A diferença é que vai demorar mais para você conseguir derreter ele perfeitamente, né, no caramelo. Aqui eu já tenho o meu caminho andado. Aí, 230 gramas de creme de leite fresco. Ele é realmente bem firme assim. E sempre usar ele gelado, a gente armazena ele na geladeira. E 15 gramas de manteiga sem sal gelada. Sobre os utensílios, gente, a gente vai precisar de uma panela e um pão duro. A dica sobre a panela é que quando a gente trabalha com caramelo, sempre é muito perigoso, depois que você derreter o açúcar e adicionar algum líquido, ele vai começar a borbulhar. Então o ideal é sempre você pegar uma panela maior e um pouquinho mais alta para não ter risco de respingar no seu braço. E o pão duro para você ficar mexendo o caramelo. Ah, Bru, mas já ouvi falar que não se mexe caramelo. É que a gente vai fazer o método de caramelo seco, que é só derreter o chocolate até virar o caramelo para depois poder colocar os outros ingredientes líquidos. Existe o método de caramelo, que é o aguado, que você vai colocar desde o início uma quantidade de água e uma quantidade de açúcar e você vai esperar esse açúcar todo saturar e evaporar a água para ele começar a virar um caramelo. Então, nesse caso, você realmente não mexe nada, você só no máximo faz isso aqui na panela e com o auxílio de um pincelzinho de silicone, você fica mergulhando num copinho de água e vai limpando as laterais, que é onde o açúcar tende a saturar e voltar a virar uns cristalzinhos de açúcar. Se você não ficar fazendo esse processo, pode ser que sua calda depois cristalize. Vamos começar jogando o açúcar todo na panela. Aqui eu tô usando um cooktop elétrico, eu coloco sempre mais ou menos na potência 8 no início, que ele demora um pouquinho para esquentar, mas depois que esquenta ele vai bem rápido. Nesse início, eu não fico mexendo aqui o açúcar, porque ele vai demorar um tempo de fato a começar a dissolver. Então eu deixo ele começar a dissolver e aí ele vai me mostrar algumas partes que vai estar mais clara, que de fato é o caramelo se formando. E aí eu vou começar a mexer um pouco. Até lá, eu deixo ele aqui sentindo que ele tá sendo derretido. Pronto, aqui eu tô mostrando pra vocês que ele começa pelas laterais, né, a virar caramelo. Então eu vou puxando de fora pra dentro pra fazer essa troca. Você tem que ter muito cuidado porque caramelo, depois que ele tá queimado, não tem mais jeito. É sentar e chorar mesmo. Então aqui, ó, já vai começando a misturar ele. Eu gosto de fazer esse movimento amassando essas bolinhas de açúcar para ajudar, né, a diluir mais rápido. Ó, vocês estão vendo que rapidinho ele já tá virando. Aqui o açúcar refinado, ele rapidinho dissolve. Diminui um pouquinho o fogo e aqui eu vou mostrar pra vocês, quando eu passar a espátula, a gente consegue ver que os grânulos de açúcar, ó, já se foram quase todos. A manteiga gelada, ela vai dar essa primeira quebrada. Você vai ver que vai começar a borbulhar. Ó. Pronto, depois de misturada aqui a manteiga, eu vou entrar com creme de leite. Cuidado, gente, que esse processo é quando ele começa a borbulhar. Por conta do choque térmico. O caramelo que tá quente e do creme de leite que tá gelado.
minutinho. Depois de borbulhar, se você continua mexendo, e aí ele vai começando a ficar todo homogêneo. Sempre com bastante cuidado. Vocês estão vendo que a panela ela é alta, então quando ele começou a borbulhar não passou, né, muito. E ele não tem respingado também aqui na minha mão. Aqui já tá pronto, você tá vendo que ele tá bem líquido, mas não se preocupa. A partir do momento que ele começar a esfriar, ele vai firmar e ele vai ficar com uma textura bem boa. Eu peguei aqui uma peneira e um bowl de inox, porque eu gosto sempre de peneirar, mesmo estando sem nenhum gruminho, só pra ter certeza de que tudo dissolveu e não ficar nenhum vestígio de açúcar não dissolvido, o grumo não dissolvido, e ter um caramelo bem lisinho. O bowl de inox vai ajudar a gelar mais rápido, pra eu mostrar pra vocês a consistência. Ó, tá vendo? Às vezes fica um grumozinho ou outro. Então a peneira, ela ajuda, né, a evitar que fique na sua preparação. E agora a gente tem o caramelo toffee pronto. Eu gosto muito de usar essa preparação aqui com flor de sal. Flor de sal é a parte do sal que ela é mais pura. E eu não gosto de salgar todo o meu caramelo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar ele em alguma preparação e dar umas leves pitadas em cima do caramelo, que está espalhado pela preparação. Porque se eu misturo ela aqui no caramelo, ele vai ficar completamente salgado. E não é tão interessante a experiência do que você colocar apenas em alguns lugares, né, da preparação. E aí, quando você for degustando, você vai sentindo em alguns pontos da língua. E não nela inteira, só um caramelo completamente salgado. Não, vai ter só algumas notas de flor de sal. Eu trouxe aqui pra vocês, depois de resfriado aqui, o caramelo toffee, pra vocês verem a textura que ele fica. Isso aqui, gente, é uma delícia, misturado com a ganache, em várias preparações. Isso aqui fica muito bom. Olha como fica firme. Muito, muito, muito bom mesmo. Experimentem e me contem depois o que vocês acham.